Boa noite, gente. Dá só um segundo. Que eu tô ajustando todas as câmeras aqui, a gente já começa. Sei que o Instagram. Agora sim, só falta o YouTube entrar. Boa noite, gente. Deixa eu me ajustando aqui, porque eu tô com 3 redes sociais funcionando hoje. O Instagram, o YouTube e o TikTok. E o YouTube, por enquanto, é o que deu uma empacada aqui. Ainda não começou. Então, enquanto o YouTube vai entrando, vocês desculpem, eu tô aqui, ó, meio perdida para lá, para cá, né? Eu tô aqui com o TikTok, aqui com o Instagram, aqui na minha frente tá o computador tentando abrir o YouTube, que eu não sei o que aconteceu. A live não tá abrindo. Mas espero que isso seja resolvido, esse é problema do YouTube. Gente, enquanto o pessoal vai chegando, né, enquanto os canais vão avisando que eu tô ao vivo, enquanto eu vou dando boa noite para vocês, vai colocando para mim aí nos comentários de qual cidade vocês estão me assistindo, para a gente poder saber até onde chegou o convite para essa live. Pessoal que tá no YouTube, deixa eu avisar aqui que o canal não está abrindo. Mas vamos lá. Então coloca para mim a cidade da onde vocês estão me assistindo. E eu queria, antes da gente começar, né, o YouTube continua aqui tentando transmitir, contar um pouquinho quem sou eu, por que eu tô fazendo essa live hoje, né, e qual vai ser o tema que eu falei que vai dar uma bugada na nossa cabeça. Vai mesmo, gente. Então, se você tá disposto a dar uma virada de chave, a mudar realmente, né, o teu olhar sobre a vida, a maneira de entender a vida, você cola o olho, mas você gruda aqui na live e fica comigo até o fim, porque são tantos assuntos que nós vamos desvendar hoje, tá? Nós vamos tocar de uma maneira bem profunda. A intenção dessa live não é ser uma live superficial, tá? É uma live realmente assim para mexer com a gente, para dar aquela mudada. Então, gruda o olho, fica atento, desliga a notificação do celular para você poder estar inteiramente presente aqui comigo, tá bom? Eu sou Simone Bittencourt, eu sou pesquisadora da consciência há 40 anos e terapeuta atendendo em consultório há mais de 30. E durante todo esse tempo, eu fui entendendo que de todas as coisas que a gente trabalha, né, nas terapias, nas situações de vida, o mais importante de tudo é o olhar, a maneira como a gente interpreta a nossa vida. Se a gente tiver a interpretação correta, se a gente tiver o foco correto, tudo fica muito mais fácil de viver, tudo fica mais leve, tudo fica mais tranquilo, a vida flui muito melhor. Mas se a gente não tiver esse olhar, esse entendimento de como nós criamos a nossa realidade, vou desistir do YouTube, gente. Vou só mexer aqui, opa,
no Instagram aqui, colocar vocês aqui mais pertinho de mim. Acho que assim tá melhor. Se a gente não tiver esse entendimento, tudo fica sem sentido. Quem aí já teve aquela sensação de que não entende por que tá vivendo, o que eu tô fazendo aqui, a vida não encaixa, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas, né? São perguntas que a gente se faz muito. E quando a gente encontra a resposta, quando a gente acha o foco, finalmente as coisas dão certo. Então, enquanto eu vou começando, corre aí, né, no seu Instagram, no seu WhatsApp, convida os amigos, convida a família, chama todo mundo para vir participar, para a gente poder ter um grupo bem bacana de pessoas realmente comprometidas em virar a chave, tá? É uma live para desconstruir tudo que você pensou até aqui e construir um novo olhar. Dicas importantes, né? Tópicos importantes para a gente começar, para a gente fazer os combinados. Primeiro, não vou falar de religião, tá? Em momento algum, nada que for colocado aqui tem a ver com questões religiosas. Tem a ver com espiritualidade, com a nossa essência, com a maneira como a gente vive a nossa essência. Mas isso cabe para qualquer religião que você tenha e você vai adaptar isso que eu estou colocando. Então eu não pertenço a nenhuma religião, não estou fazendo campanha para nenhuma religião, isso tem que ficar bem claro, tá bom? Segundo, que vocês têm toda a liberdade para escrever aqui, para dar opinião, para discordar de mim, para dizer o que você pensa, é isso que eu quero. Que essa live seja interativa. Quanto mais interativa, melhor. Vou me sentir participando, realmente não falando sozinha aqui, tá bom? Então vamos lá. O que nós vamos entender nessa live? Como nós criamos a realidade. Será que esse mundo que eu vivo, as coisas que acontecem na minha vida, elas vêm prontas para mim? É um pacote que eu tenho que lidar, como se fosse uma estrada que eu obrigatoriamente vou ter que passar por alguns trechos? Se eu for de São Paulo ao Rio de Janeiro, existem cidades que eu vou obrigatoriamente ter que atravessar, vou passar pela Serra das Araras, assim por diante. Será que a vida é isso? Essa linha reta, né, ou cheia de curvas, né, mas que já está pré-determinada, ou nós temos realmente liberdade de construir a nossa história? O que vocês acham? Enquanto eu vou começando, vamos interagindo, você já vai colocando isso aí para mim, que é bastante importante. Então, agora o primeiro ponto. Nós vamos partir do princípio que nós somos essências divinas. Né? O que é ser uma essência divina? Independente da religião que você tenha, acredito que você concorde comigo que você é filho, que você é extensão, que existe um Criador. Esse Criador, que eu gosto da palavra Deus, então eu peço licença para usar a palavra Deus. Se você gosta de chamar de outra maneira, universo, cosmos, consciência, eu acho Deus mais geral, mais fácil, tá? Então eu imagino Deus como Criador e nós como extensão do Criador. O que é ser uma extensão do Criador? É mais ou menos como você olhar para o Sol e para o raio de Sol. O raio nunca se separa do Sol, concorda? Por mais que você queira, raio e Sol estão sempre juntos, não tem como desligar um do outro. E tudo aquilo que o Sol tem, ou seja, a luz, o calor, tudo aquilo que está no Sol, o raio de Sol também tem. Em menor quantidade, mas com a mesma qualidade. Nós, como expansão do Criador, somos tudo que o Criador é. O que é o Criador? Perfeição, amor, bondade, tudo que é absoluto, nós também somos. Porém, somos, mas não estamos. Qual que é a diferença de somos para estamos? Apesar de dentro de mim eu saber que eu sou tudo isso, né, toda essa consciência absoluta, eu estou oculta aqui dentro de mim, eu estou por detrás de diversas camadas de ilusão, camadas de pensamento, camadas de sentimento, camadas que ocultam todo aquele meu potencial. Então eu sou luz, eu sou gigante, infinita, porque eu sou um com Deus, mas eu não estou ainda manifestando tudo isso porque eu estou por detrás de diversas camadas. Tá ok essa consciência para vocês? Porque é a partir disso que nós vamos desenrolar o nosso papo. Então me dá um positivo aí se vocês concordam, né, com essa visão,
porque é em cima disso que nós vamos conversar. Somos luz, somos perfeitos, mas estamos temporariamente ocultos por detrás de diversas camadas, beleza? Tá, então vamos embora. Agora, eu preciso que vocês usem a imaginação, mas que vocês viajem comigo na imaginação para que a gente possa se entender. Veja bem, primeira coisa que você vai imaginar é que você está entrando num cinema. É isso mesmo, nós vamos ao cinema hoje à noite. Então você está chegando num cinema, todas as luzes da sala de projeção estão acesas, você se acomoda e quando você olha para frente, as luzes estão acesas, você vê a tela em branco nitidamente colocada ali, concorda? Você vê a tela e você vê as pessoas, você vê o ambiente, você sabe que você está no cinema. De repente, apaga a luz e começa a projeção. Quando apaga a luz e começa a projeção, o que acontece? Normalmente, a partir desse momento, a gente tende a esquecer que está no cinema. Por quê? Quando o filme começa a ser projetado, a gente se envolve com aquilo que está acontecendo na tela, concorda? Existem vários tipos de filme. Você tem o drama, você tem o filme de terror, você tem a comédia, mas quando o filme é bom, quando ele conecta ali com você, você esquece que você está no cinema. Você chora, você ri, você tem medo, você passa uma série de emoções com os olhos ali que você esquece, você nem lembra que tem outras pessoas, você está ali, ó, vivenciando intensamente aquela cena, concorda? Se no meio da projeção eu falar para você assim, agora eu quero que você enxergue a tela em branco. Lembra quando você chegou aqui que tinha uma tela em branco na tua frente? Você vai falar para mim, não consigo enxergar a tela em branco, eu só consigo enxergar o filme. As imagens encobrem a tela, certo? Então, por mais que você tente, você não consegue enxergar a tela. E você fica tão envolvida com aquilo que está acontecendo ali no filme que você esquece que ele não é real. Então, mas você sabe que ele não é real, porque você sabe que é um cinema, apesar de estar envolvida, certo? Quando alguém é morto ali na tela, e a pessoa, vamos imaginar aquele O Massacre da Serra Elétrica, né? Filmes que fizeram muito sucesso lá na década de 80. Um filme de terror, literalmente um massacre, voava sangue para tudo quanto é lado. A tela fica toda ensanguentada. Aquela tela em branco, ela ficou ensanguentada ou só as imagens que estão projetando o sangue? O que vocês acham? É óbvio que são só as imagens, não é? Se eu mato alguém, eu mato um personagem, aquele personagem, aquele tiro que eu dei, não fura a tela. A tela, ela continua perfeita, inteirinha, branquinha, seja qual for o tipo de filme que eu tô passando ali. Concorda? Gente, eu vou pedir para vocês irem dando sinais para mim se o que eu tô falando tá conectando com vocês, porque esse assunto é muito importante, ele é muito profundo. Então, para eu saber se a minha linguagem tá ficando clara, dá uns sinaizinhos para mim. Dá um positivo, dá um coração, fala ok, só para eu entender se eu tô conseguindo transmitir a mensagem. Porque isso é tão bacana, isso é tão importante da gente entender, né? Mas é um assunto complexo, é um assunto profundo. Simples, mas profundo. Então, vamos lá. Então, você sabe que aquelas imagens que estão sobre a tela, na verdade, não estão ali. Aonde estão aquelas imagens que estão sendo transmitidas na tela? Não, Luiz, eu já vou te responder. As imagens que estão sendo transmitidas na tela estão vindo lá de trás do projetor, certo? Tem um projetor lá atrás. Vamos pensar antigamente, hoje eu nem sei como é o projetor digital, mas antigamente aquele cinema que a gente conheceu era aquele filme de rolo que era colocado lá atrás e aquilo projeta e vai passar na tela. Então, se eu não estiver gostando daquele filme e eu quero mudar, tá passando um filme de terror e eu não quero um filme de terror, eu tenho que mudar o rolo, certo? Ou eu mudo de sala de cinema, ou eu mudo o rolo. Na hora que eu mudo o rolo, de repente, de um filme de terror, eu posso passar
para um drama, para uma comédia, para um musical, para outras coisas. Porque lá atrás é que interessa, lá atrás é que comanda, tá? Até aqui acho que tá todo mundo concordando e achando que eu tô maluca, o que isso tem a ver, né, com a nossa realidade. Bom, nós vamos trabalhar com analogias, por isso que eu falei, gruda o olho, não desliga, não desconecta, porque senão você vai perder o fio da meada. Então vamos lá. Quem é quem nessa história? Já tem gente aqui apressado perguntando, será que eu sou isso? Será que eu sou aquilo, né? Nós vamos entender que nós, seres divinos, luminosos, filhos de Deus perfeitos, tudo que Deus é eu sou, serena, equilibrada, tá? Entrei numa sala de projeção simbólica, óbvio, tá? Aonde havia uma tela em branco. O que a tela em branco representa aqui? O mundo criado por Deus. Vocês concordam que se Deus é onipotente, onisciente, bondade infinita, todas essas coisas que a gente fala, o mundo que ele criou é bom, é luz, é perfeição? Está escrito lá no Gênesis. Ele criou tudo e viu que tudo era bom, certo? Então, tudo que ele criou foi perfeito, foi bom. Então, a criação de Deus, que é a vida que ele nos oferece, é simbolicamente essa tela em branco. Vamos imaginar que a tela em branco é Deus em tudo e em todos, é a minha vida, é o pano de fundo da minha vida. Então Deus me deu essa tela em branco e perfeita expansão dele, tá? E nós sobre essa tela em branco projetamos as nossas histórias, os nossos dramas, os nossos filmes. Como que esses filmes são criados? No projetor. Onde está o projetor? A minha mente é o projetor. Então, a tela em branco é o mundo criado por Deus, perfeito e absoluto, Jardim do Éden. A minha mente é o projetor. E o que é o filme? O filme são todas as imagens formadas pelas minhas crenças, por tudo aquilo que eu fui acreditando e projetando lá na tela. Então, gente, dando uma pausa na analogia aqui, só para a gente já começar a refletir junto, pensa bem. Se o filme foi criado por mim, dentro da minha cabeça, se a minha mente é o projetor, tudo o que está acontecendo ao meu redor hoje, e quando eu falo tudo, é absolutamente tudo, só existe dentro da minha mente. Simone, como assim? Você tá louca agora? Você viajou na batatinha. Não viajei, não. Tudo que existe foi criado, foi projetado como um filme criado dentro da minha mente. A nossa mente, utilizando-se das crenças sobre o mundo. Quando eu falo crença, não estou falando de crença religiosa. Crença é tudo que eu acredito. Se eu acredito que o mundo é bom, se eu acredito que o mundo é ruim, se eu acredito no amor e pratico isso, ou se eu acredito na vingança, tudo isso é crença. Acredito na prosperidade, na abundância ou na miséria. Todas essas crenças juntas e misturadas projetaram esse mundo. Então, quando eu ando por aí, quando eu estou aqui falando com vocês, tudo isso faz parte do meu filme, do filme que eu criei. Aí você vai dizer para mim assim, Simone, não é possível. Sabe por quê? Porque nós estamos vendo a mesma coisa. Você está vendo o mesmo que eu? Eu estou vendo aqui atrás de mim uma parede, você também está vendo essa parede. Nós estamos nos vendo, então, se todo mundo está vendo, então não é invenção. Acontece que existem filmes que são individuais, que eu crio só para mim. Esses filmes individuais, eles passam dentro de mim, do meu sentimento, do meu coração, coisa que ninguém é capaz de partilhar, tá só aqui dentro. Mas existem filmes que são emaranhados, filmes que são compartilhados. Esse filme coletivo que nós estamos vendo aqui agora, o planeta Terra e tudo isso, ele é compartilhado. É um filme onde eu e você estamos assistindo juntos. E tudo isso foi criado pelo conjunto da minha mente, com a sua mente, com todas as mentes coletivas. Então, o que nós estamos vendo, olha bem essa frase, não
é real. O que nós estamos vendo é uma projeção da nossa mente. Não é real. Da mesma forma que aquele filme que está passando na tela do cinema não é real. Você sabe que aquela briga que está acontecendo lá está acontecendo só no mundo de luz e sombras da projeção. Essas coisas que nós estamos vivendo aqui, o meu corpo, esse local onde eu estou, a terra, tudo não é real. O que é real? Só aquilo que Deus criou. O que Deus criou? Um mundo perfeito. O que Deus criou? A luz pura, a perfeição absoluta. Tudo que é perfeição absoluta é real, porque é criação de Deus. Tudo que é menos do que perfeição absoluta é criação da nossa própria mente. Aqui no Instagram, a Carla está perguntando, então nós somos únicos? Sim, cada um tem o seu filme particular. O mundo que eu vivo não é o mesmo mundo que você vive, porque a maneira como eu projeto a minha realidade é ligeiramente diferente ou muito diferente da maneira como você projeta a sua. Então existem tantos mundos quanto existem cidadãos na Terra. Pensando só em termos de Terra agora, tá? Porque a gente pode expandir isso para o universo inteiro. Vamos pensar humildemente só na Terra. Não sei quantos bilhões de moradores nós temos, mas cada morador desse está criando o seu filme pessoal e criando a sua realidade pessoal. Gente, olha como isso vai virando. Nós estamos só começando, mas como isso muda uma chave, porque até então a gente achava que tudo isso aqui, ó, é real, não é? O que a gente parte do princípio de que tudo que é sólido, que é concreto é a nossa realidade? Mas aí a gente vai entender que não é. Quer ver uma outra prova de que isso não é real? Imagina você deitadinho na sua cama, quentinho, embaixo da coberta, protegido, estômago cheio, jantou, foi deitar. De repente, você começa a ter um pesadelo. Você tem um pesadelo de que você é um mendigo, que você está na neve, num lugar muito frio, precisando se alimentar, desesperado atrás de uma coberta, porque você está passando frio e fome. E aí, ali naquele sonho, naquele pesadelo, você se debate tentando encontrar soluções para isso. Você caminha, a neve afunda, começa a chover, tem toda uma tragédia. Você concorda que naquele momento que você está dentro do teu sonho, aquele sonho é absolutamente real para você? Você sente frio, sente medo, sente tudo? No meio do sonho, você não consegue achar que aquilo tudo é só uma projeção. No meio do sonho, o chão é duro. No meio do sonho, a fome é real. De repente alguém vem, te chacoalha, você acorda. Quando você acorda, você estava deitado ali na sua cama quentinha. Quando você acorda, você não se preocupa mais em se alimentar ou fugir da neve. Porque quando você acorda, simplesmente cai a ficha e você entende que tudo aquilo era fantasia da tua cabeça. Que você nunca saiu da cama, você sempre esteve quentinho, você sempre esteve ali protegido, mas você criou uma ilusão, uma fantasia, um sonho. Tá acompanhando meu raciocínio? Responde aí para mim, se isso está claro para você. O que eu quero dizer? Que isso aqui tudo que nós estamos vendo, esse mundo que nós vivemos, que parece ser tão verdadeiro, nada mais é que uma projeção da nossa mente, igualzinho o sonho. Parece concreto, mas não é concreto, é um jogo de luz e de sombras. Ele só aparece concreto porque eu estou envolvida nele. Quando eu saio desse sonho, quando eu acordo, eu enxergo que nada disso estava acontecendo de verdade. Vamos voltar para o cinema. Então nós projetamos aqui o nosso filme. Projetamos aqui o nosso filme e estamos perdidas aqui no filme, concorda? Tá todo mundo no meio de tiro, porrada e bomba. Né? Um tá doente, o outro tá infeliz, tô lidando com perda, com morte, com nascimento, com um monte de situação acontecendo. E aí, o que acontece? Lembra que eu falei que nós somos seres divinos? Onde está o meu eu divino naquele momento?
O meu eu divino continua aqui tentando me acordar. Sabe quando tem alguém dormindo pesado e você fica chacoalhando a pessoa e ela não acorda de jeito nenhum? Pois é, o ser divino em nós, a presença de Deus em nós, o nosso lado perfeito está aqui. E Ele está tentando nos acordar, mas nós estamos tão envolvidos com o filme, tão iludidos com essa falsa realidade que nós criamos, que nós não conseguimos despertar. Deixa eu tomar um gole d'água. Enquanto eu tomo um gole d'água, me conta aí, até aqui, tá claro, tá mais ou menos, tá confuso? Quer colocar alguma pergunta? Aproveita enquanto eu tomo meu gole d'água aqui e digita aí. Me conta se tá ficando claro, se vocês estão conseguindo me acompanhar. Então, o que acontece? O eu divino quer me acordar. Sim, Zuleika, tudo é projeção da nossa mente. A nossa mente cria esse filme e nós estamos vivendo dentro desse filme como se ele fosse verdadeiro. Mas ele é um filme, ele é uma projeção. A Denise está perguntando se a projeção coexiste com a realidade. Sim, da mesma maneira que quando eu estou sonhando, eu estou em 2 lugares ao mesmo tempo, na minha cama quentinha e na neve do meu sonho. As duas coisas estão ali ao mesmo tempo, só que uma é ilusória e a outra é verdadeira. Então, o eu divino, que é a minha parte real, continua nesse exato instante em Deus, em segurança, em alegria absoluta, em perfeição. O eu divino da Simone, da Carol, da Denise, da Zuleika, de todo mundo, nesse instante, independente do que esteja acontecendo com você, o teu eu divino está em segurança, está em Deus, está vivendo uma felicidade absoluta. Só que esse eu divino, ele está projetando esse sonho. E dentro desse sonho nós estamos vivendo dores, alegrias, doenças, morte, tudo isso que nós estamos vivendo. Mas isso não é a realidade, isso é o mundo projetado. Então o eu divino, ele quer me acordar. Ele quer falar para mim: ô Simone, para de ficar sonhando, para de inventar drama, porque a gente inventa muito drama, a gente sofre demais. Eu acabei de sair de um câncer, por isso que vocês estão vendo o meu cabelo assim ainda começando a renascer, né? Do 4º câncer, quer dizer, eu criei 4 e o eu divino fica aqui dentro de mim. Simone, Simone, acorda. Então o que acontece? Se o filme que eu estiver assistindo estiver muito suave, um filme bonito, romântico, aquele musical lindo, a tendência de eu despertar é menor. Por quê? Porque eu estou gostando do filme que eu estou assistindo. Eu vou me apegando àquela história e eu não quero que ela acabe. Então, o que o eu divino pensa? Bom, a Simone está envolvida demais com esse filme que ela criou, nós precisamos despertar. Então, vamos mudar o ritmo do filme, vamos trazer um pouco de tiro, porrada e bomba, como a gente diz, porque aí aquilo vai ficar incômodo para Simone e quem sabe dentro do incômodo ela acorda e lembra que tudo isso é uma projeção e decide mudar de filme. Acompanhou o raciocínio aqui? O eu divino começa a mexer aqui no meu filme para ver se eu me lembro de quem eu sou, porque eu estou desmemoriada. Eu estou tão identificada com esse filme que eu estou assistindo que eu esqueço quem eu sou verdadeiramente. Eu esqueço que eu sou luz, eu esqueço que eu sou um ser divino, eu esqueço que eu estou em Deus e começo a acreditar que eu estou aqui na Terra, né, hoje em cruzeiro, vivendo essa realidade, com esse corpo, tendo essas experiências. Eu começo a me apegar a isso. Então o eu divino, ele vai cutucando e vai mudando os filmes que estão passando na minha projeção para ver se aí eu consigo acordar. Então, gente, naquele momento em que a vida está virando de ponta cabeça, que você fala, meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo? Que nada disso está fazendo sentido.
nada mais é do que o eu divino em você tentando lhe acordar, tentando chamar a sua atenção para você entender o que é sonho e o que é realidade, o que é projeção e o que é real. Vamos ver se está ficando claro até aqui. Responde para mim aí, digita aí para mim. O que é a única realidade? O que é a nossa parte real? Será que a nossa parte real é isso que nós estamos vivendo? Digita aí para mim, eu vou esperar vocês colocarem aí para mim. O que é a parte real? O que é o eu real? Será que o eu real é isso aqui que a gente vive? Será que o eu real é esse que nasce, cresce, vive, morre? Não, gente, isso não é o eu real. O eu real é o eu criado por Deus, que nesse exato instante está em comunhão com o Criador, em perfeição absoluta. Agora, isso que nós conhecemos é apenas a projeção. Exatamente, Carla. A Carla colocou real é a tela branca, Nancy, real é que eu sou luz. Exato. Então, nós precisamos começar a criar um discernimento que nos ajude a entender e a fazer uma separação do que é realidade para o que é mundo da ilusão. Tudo que nós até agora consideramos realidade, tudo, por isso que eu falei que essa live ela desconstrói, tá? Então, tudo que você até aqui chamava de realidade, a partir de agora você vai chamar de mundo da ilusão. Ou seja, o teu corpo, a tua história, a tua casa, a terra, a guerra, tudo isso é ilusão. E tudo que você chamava de ilusão, você vai chamar de real, que é o mundo de Deus em você, a perfeição de Deus. Porque Deus não cria nada errado, Deus não cria dor, não cria sofrimento, não cria morte, não cria doença. Gente, vocês acham que Deus, que é amor absoluto, vai querer botar a gente aqui pra gente sofrer? Será que tem lógica isso? Agora, eu sou um eu divino, mas eu tô iludida temporariamente, lembra? Eu tô oculta por trás das minhas crenças errôneas. Eu criei esse sonho. E nesse sonho, que na maior parte das vezes não é um sonho, é um pesadelo, né? Nesse filme pesadelo que eu criei, eu tô criando dor, eu tô criando perda, eu tô criando um montão de coisa. Mas tudo isso faz parte da criação que vem lá da minha mente. Então, como que eu crio a minha realidade? Eu recebo de Deus um mundo perfeito, eu recebo de Deus a perfeição absoluta, mas as crenças que eu absorvo projetam sobre essa perfeição um filme, que pode ser um drama, uma comédia, um terror ou outras coisas mais, certo? Então, aonde está o meu livre-arbítrio? O meu livre-arbítrio, se eu pensar aqui no meu filme, ele está na criação dessas cenas, na escolha das crenças que eu quero alimentar na mente. Por que eu considero tão importante ter um entendimento do que é real, do que não é, e de como esse filme está acontecendo? Porque se eu não entender como que meu filme está sendo criado, eu vou achar que eu tenho que receber tudo pronto e que eu não tenho livre-arbítrio nenhum. E nós temos sim, gente, um livre-arbítrio gigantesco, que é a escolha do conteúdo, do que eu vou colocar aqui nesse projetor chamado mente. Eu tenho que escolher o que eu vou colocar aqui. O que eu gostaria de colocar aqui? Só luz, luz pura, para que a tela ficasse branquinha, brilhando e eu não precisasse inventar todo esse teatro, né? Todo esse filme que eu criei para mim. Mas se eu não conseguir ainda colocar a luz pura e projetar só luz na tela, que pelo menos nós possamos colocar crenças construtivas, crenças amorosas, crenças positivas de abundância, para que esse filme que está acontecendo aqui seja o mais suave possível. Então eu não consigo acordar, não consigo sair do cinema, estou presa nessa projeção. Ok, mas então vamos projetar coisas positivas, vamos projetar coisas que façam o meu filme ser agradável. Concorda?
Aí eu vou trazer outro questionamento. Gente, hoje eu só vou trazer provocações, porque não dá em 2 horas que a gente fique aqui conversando. Eu sei que muitas coisas eu não vou conseguir clarear da maneira que você gostaria, né? Porque é muito conteúdo novo, né? Um outro olhar sobre a vida. Talvez você nunca tenha pensado dessa forma. Aliás, conta para mim aí quem já ouviu essa maneira de ver a vida. Isso não é algo que eu inventei, tá, gente? Isso é algo que vem de uma sabedoria milenar. É a visão unicista da vida. Ou seja, é a visão de que só existe a unidade, só existe aquilo que Deus criou, que é o bem absoluto. Conta para mim para eu saber, né, quem já conhece essa visão. Nós temos várias escolas de filosofia, nós temos o Vedanta na Índia, nós temos Masaharu Taniguchi, nós temos Joel Goldsmith, Masaharu no Japão, Joel Goldsmith nos Estados Unidos. Nós temos vários filósofos que nos trazem esse entendimento, né? E nós precisamos conhecer. A Denise está colocando que a ilusão, quando é dolorosa, parece real. Não só quando é dolorosa, a ilusão parece real sempre, porque quando nós estamos muito felizes também, a gente acredita que aquilo é real, né? Agora, qual é o principal objetivo da nossa vida? É acordar, é entender que eu estou assistindo um filme. Quando eu estou dentro do cinema, tá passando uma cena horrível na tela, mas quando eu lembro que aquilo é um filme, eu não crio um certo distanciamento? Diminui o impacto emocional e eu consigo olhar. Imagina que você está vendo um filme de terror, tipo Massacre da Serra Elétrica, né, como eu dei o exemplo no começo, e aí você está lá apavorado, em pânico, você está com crise de pânico porque aquilo lá está muito assustador. De repente alguém te chacoalha e fala: ô, não precisa sofrer desse jeito, isso é um filme, isso é de mentira, isso não é real não, ninguém está sendo massacrado, né? Se você conseguir lembrar disso no meio do filme, ai, que alívio, você passa a olhar aquelas cenas, elas continuam acontecendo ali diante de você, né? Porque ela foi feita para o coletivo, então elas continuam aparecendo ali, mas ela diminui o impacto emocional sobre você. Você não fica mais refém do medo, porque você consegue olhar de fora. Então, gente, quando a gente entende, mas entende mesmo, quando a gente realiza, veste essa história de que tudo isso é uma projeção da minha mente e que enquanto essas coisas estão acontecendo, eu estou em Deus, na luz constante, eu continuo em Deus. Quando eu tenho essa consciência, as coisas vão continuar acontecendo na minha vida, mas o meu olhar sobre elas muda porque eu dou um passo para trás, entende? Eu começo a olhar com uma certa imparcialidade, eu começo a entender, opa, eu sou uma espectadora aqui, eu estou vendo cenas que eu criei, mas eu não preciso afundar por causa dessas cenas. Eu não preciso ter medo, elas são só cenas. Por exemplo, né, agora falando da minha vida pessoal, que tem uns recados aqui. Tem pessoa pedindo emprego no comentário. Dentro da minha vida pessoal, que eu acabei de sair, né, de um processo de câncer, vocês sabem, né, que câncer, o tratamento, a quimioterapia, são processos dolorosos demais, trazem uma carga de sofrimento físico muito grande, né, emocional, traz tudo. Ok, eu vivi tudo isso. Eu chorei, eu sofri, eu tive dor, eu fui internada, vivi o que todo mundo vive, tá? Porém, você vai falar para mim, o que adiantou você saber de tudo isso? Adiantou muito eu saber de tudo isso, porque eu não perdi a minha paz. Eu vivi tudo aquilo porque eu ainda não consegui acordar, despertar. Eu não sou um ser iluminado, mas eu tenho consciência de que tudo isso daqui é um sonho. Então, mesmo nos momentos de maior dor, eu conseguia me lembrar, e isso dá uma paz aqui dentro, gente, que não tem preço.
Eu acredito que assim como eu, todos vocês busquem sentir essa paz, porque essa paz ela te dá uma estabilidade, uma segurança que você não quebra. Você enfrenta o que vier, você não tem medo do que vier, porque você sabe que vem o que vier, é um filme que você criou. E aí, qual é a prioridade da vida da Simônia? A prioridade da vida da Simônia é acordar, é sair desse cinema, é parar de projetar. Mas eu ainda não consigo. Ok, mas eu já consigo olhar um pouquinho de fora? Consigo. E você também consegue quando você realiza o entendimento dessa filosofia que eu estou passando para você. Faz sentido? Me diz aí se isso faz sentido. Né? Porque muda tudo. Você começa a olhar e falar, opa, então, peraí, né? Isso não é real. Então a morte não é real? Não, a morte é uma projeção. Como é que um ser divino pode morrer? Como é que uma extensão da luz de Deus pode morrer? Pedaço de Deus pode morrer? É óbvio que não. Agora, a projeção desse pedaço aqui nas minhas ilusões, essa projeção morre. Na Terra nós vamos viver a morte, mas a morte não é real, a morte ela é inventada pela minha mente. E aí eu vou trazer um outro questionamento que a gente vai só complicando, né? Só desmontando tudo, você depois vai ter que assistir essa live várias vezes. Quem são, presta atenção na minha pergunta, e aí vocês vão me responder aí. Quem são os personagens do meu filme? Porque veja bem, quando um filme vai ser feito, um filme comercial, quais são as pessoas envolvidas no filme? Você tem primeiro o narrador, o roteirista. Roteirista é aquele que criou o roteiro, o texto do que vai acontecer. Quem é o roteirista do nosso filme? Nós. Porque fomos nós que, a partir das crenças, do conteúdo da nossa mente, criamos aquelas cenas, ok? Então o roteiro é nosso, somos o roteirista. Aquele roteirista, ele vai contratar um diretor. Esse diretor é quem vai escolher os personagens para o filme. Quem é o diretor do meu filme? O diretor do meu filme sou eu mesma. O diretor do meu filme é o meu eu divino que fica organizando esse monte de projeção minha da maneira mais adequada possível para que eu desperte e lembre quem realmente eu sou. Porque qual é o objetivo de tudo isso que está acontecendo? Me acordar para a realidade que nesse instante eu estou em Deus e nunca saí dele. Então não tem que voltar para Deus, nunca sair dele, não tem como sair de Deus. Tá? Então o diretor, que é o eu divino em mim, ele vai contratar personagens. Quem são esses personagens? São todas essas pessoas que eu contrato para fazerem parte do meu filme, que vão se encaixar com o texto que eu escrevi, certo? E, por exemplo, eu contratei para o meu filme pessoal o meu marido, meu filho, a minha mãe, o meu pai, o ambiente onde eu vivo, vocês são contratados para esse filme meu poder fluir de acordo com o roteiro que eu escrevi. E aí é que nós emaranhamos os nossos filmes. Eu contrato você e você me contrata. Então você passa a fazer parte da minha história e eu passo a fazer parte da sua. Nós passamos a compartilhar esse roteiro, esse filme. Mas dentro do meu filme, o seu comportamento dentro do meu filme é ditado pelo conteúdo da minha mente. Sou eu, é aqui dentro que eu estou comandando a ação de todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Fui eu que escrevi o roteiro para elas. Então, qual é o sentido de eu ficar com raiva de alguém se fui eu quem criei aquele roteiro? Primeiro que é um filme, você não fica com raiva do ator, não é? Ele está só executando um papel, ele é só um personagem temporário ali. E, além disso, ele está obedecendo a uma criação sua.
O teu eu divino vem e fala, nossa, eu preciso acordar a Simone. Então deixa eu colocar os personagens dela tendo umas atitudes meio estranhas, porque assim ela vai ficar incomodada. Gente, a gente sabe que enquanto a gente não tá incomodado, a gente não sai do lugar, né? A gente fica. Se estiver muito confortável, a gente fica. Então tá muito gostosa essa poltrona, eu vou ficar aqui. Começou a me incomodar, eu vou ver se tem uma poltrona melhor para eu sentar, né? Então, enquanto nós estamos numa vida que tá tudo redondinho, tudo perfeito, zero incômodo, se é que alguém tem uma vida com zero incômodo, né? A pessoa não se questiona. Quando vem a dor, quando vem um incômodo, você começa a falar, nossa, peraí, por que eu criei isso? De onde veio isso? Será que eu merecia? E aí responde para mim, você merece todas as dores que acontecem na sua vida? O que você acha? Tem injustiça ou você merece? O que você acha disso? Tô adorando ler os comentários. Tudo que acontece na minha vida não é injusto, porque tudo foi colocado por mim. Injustiça, eu partiria do princípio de que eu sou vítima. E como eu posso ser vítima de algo que fui eu mesma quem criou? Entende? Veja bem, quando eu falo isso, gente, eu não estou justificando atos violentos, atos errôneos. Aquela pessoa que cometeu aquele ato, cometeu um ato errado. Agora, por que aquele ato me afetou? Por que era eu que estava ali naquela hora? Por que foi para mim que aquilo foi feito? Porque eu contratei aquela pessoa para cometer aquele erro no meu filme. Fui eu quem criou aquela história, entendeu? Então não é dizer que o ato não é errado. Não, o ato é errado. Aquela pessoa vai responder por aquele ato? Vai. Mas se aquilo está dentro do meu filme, se aquilo me afeta, eu não sou vítima. Eu estou ali respondendo a algo que eu mesma criei. Nós somos guarda isso, nós somos os roteiristas, os diretores, os personagens principais da nossa história. Somos nós quem determinamos. E nós vamos ficar aqui projetando, inventando filme, até o momento em que a gente se lembre quem a gente realmente é, que é o eu divino, e entenda que nós não precisamos ficar projetando mais esse mundo de brincadeira, porque esse mundo não é real. Ele parece real, porque é tão real como o sonho é real na hora que você está sonhando. Você tem certeza de que aquilo está realmente acontecendo, não é? Mas não está. Então, onde nós estamos agora? Em Deus. Em que estado nós estamos agora? No absoluto, na felicidade, na paz. Mas, no filme, nós estamos vivendo todas essas questões. Aqui, a Gleice está colocando, mas é tão difícil controlar as nossas emoções. Sim, sabe por quê que é difícil, Gleice? Porque a gente está identificado com as nossas emoções. Nós achamos que nós somos aquela emoção. Aí é muito difícil controlar mesmo. É como olhar para a tela do cinema e acreditar na história. Aí eu não consigo evitar o choro, o riso, o medo, seja qual for a reação. Quando eu lembro que aquilo não é real, eu começo a entender que a minha emoção não precisa se entregar, se misturar daquele jeito. Que eu posso olhar a vida um pouquinho mais de fora. E quando eu olho um pouco mais de fora, eu passo a ter um controle sobre aquilo que eu estou sentindo. Porque eu entendo que é uma fantasia. O tanto de emoção que eu vou colocar no filme sou eu que determino. Agora, quantas vezes nós precisamos ouvir isso para que a gente realmente sinta uma mudança na nossa vida? Infinitas. Quando foi a primeira vez que eu ouvi isso? Eu tinha exatamente 20 anos a primeira vez. Eu ouvi dentro de uma filosofia criada pelo mestre Masaharu Taniguchi. Quando eu ouvi, gente, aquilo bateu para mim, eu falei, é isso? Sempre foi isso, eu que não estava entendendo. Só que de lá para cá eu tinha 20, eu tô com 54. Durante todos esses 34 anos, é isso mesmo? É 34 anos que eu já ouvi isso. Todos os dias eu continuo estudando isso. Por quê?
porque eu tenho que ir lendo, ouvindo repetidamente a mesma coisa. Para quê? Para ver se a minha mente consegue finalmente parar de projetar. Por enquanto, o que eu consigo é entender que isso aqui é uma projeção. E isso já faz uma diferença imensa na minha vida. E é justamente por essa diferença imensa que faz que eu tenho como compromisso pessoal, uma missão de vida, compartilhar com vocês essa visão. Quando eu descobri que eu estava com câncer de ovário o ano passado, em agosto, me bateu um sentido de urgência. O que é o sentido de urgência? Me veio uma coisa assim, meu Deus, provavelmente eu vou morrer, porque eu achei que era grave a situação. E se eu morrer agora, não deu tempo de eu compartilhar com as pessoas tudo o que eu gostaria sobre essas questões que eu aprendi e que fazem tanta diferença na minha vida, né? Que mudam tanto o meu sentido de felicidade, de paz e de plenitude. Eu preciso passar esse conhecimento. Por quê? Vocês sabem que eu tenho uma escola, a Escola Peregrinos da Consciência. Essa escola ela é a menina dos meus olhos, porque lá a gente pode nadar de braçada, né? Tem mais de 80 aulas gravadas, então esse tema que nós estamos falando aqui, super mega plus resumido em 1 hora, lá está profundamente explicado, tá? Só que a escola, ela é para aquelas pessoas que querem se aprofundar. Eu falava, mas eu preciso achar um jeito de passar essa mensagem para quem não está com agora dentro da escola. Aí o que eu fiz? Eu fiz literalmente isso, gente. Eu vim aqui nessa sala, aqui é o meu consultório, vim aqui. Falei, eu tenho que gravar um material que seja rápido, objetivo, curto, claro e que ajude as pessoas a ter um entendimento de todas essas questões. Livre-arbítrio, o despertar da consciência, qual o caminho para o despertar, por que a gente adoece, por que a gente sofre acidente, será que existe acidente na vida? Então tudo isso eu gravei em alguns dias aqui, sozinha, muito rápido, um curso bem compacto chamado Desvendando a Vida. E nesse curso eu pego esse material, isso que eu tô falando para vocês agora, só que mais esmiuçado, mas ao mesmo tempo compacto, objetivo e claro. Então, se esse assunto que eu tô falando para você conecta, ele toca alguma coisa que você fala, talvez a Simone tenha razão. Talvez isso não seja loucura. Se isso faz algum sentido para você, eu te convido a mergulhar um pouquinho mais. Se você quiser mergulhar muito, entra na escola. Mas se você quer ter um primeiro contato com isso que eu estou falando, de uma maneira mais ampla, você vai conhecer o curso Desvendando a Vida. Ele é um curso, gente, que eu tentei fazer ele o mais acessível possível, em todos os sentidos, tanto em conteúdo, maneira de falar, quanto em valores. Então, quer ter uma ideia? Sabe quanto é esse curso? 12 prestações de R$8,80 e poucos reais. R$87. É muito pouco. A gente enxugou o máximo que deu. Por quê? Porque o que eu quero é que esse conhecimento multiplique, porque ele dá sentido à minha vida. E, não sei se vocês sabem, mas eu tenho 2 grupos gratuitos, um no Telegram chamado Peregrinos da Consciência e um no WhatsApp chamado Somos Luz, onde todas as noites eu compartilho meditações noturnas para preparar o sono, para que o sono nos desperte, né, na consciência. Então são grupos onde eu compartilho material. E quem está no grupo não paga nem 87, paga 57, tem R$30 de desconto. Então, se você está se sentindo tocado, por isso que eu estou te falando, se essa visão de vida está fazendo sentido para você, vem para o Desvendando a Vida. A minha equipe está colocando o link aí para vocês nos comentários, mas é o seguinte, você entra em qualquer postagem minha e escreve assim, quero curso, que a minha equipe vai entrar em contato com você e vai passar o link. Agora, se você não quer pagar o 87, se você quer pagar 57, você escreve quero grupo e quero curso, porque aí entrando no grupo você vai ter o link do curso lá com o desconto para pagar só R$57, tá? Então, gente, entender isso, vamos enxugar isso aqui, ó. O que parece realidade é a projeção da nossa mente. Nós temos um poder gigante de escolher o que nós colocamos aqui no nosso projetor.
Todas as pessoas que fazem parte da nossa história são personagens contratados por nós. Esse filme que nós estamos passando aqui, ele é um filme individual e coletivo ao mesmo tempo, porque nós nos emaranhamos, certo? Tá. Então, qual é a chave para a gente virar, para que a nossa vida comece a ter mais plenitude, mais sentido, mais lógica, tá? Gente, se a minha crença básica sobre a vida for uma crença de que a vida é difícil, que a vida é pesada, que a vida vai me trazer vários problemas, se essa for a minha crença, o mundo que eu vou projetar para mim, o filme que eu vou projetar para mim, vai ser um filme cheio de dificuldades, problemas e encrencas, tiro, porrada e bomba. Se eu acho que as pessoas são más, que as pessoas são perigosas, que tipo de personagem eu vou colocar no meu filme? Personagens maus, entendeu? Mas quem são as pessoas que fazem parte da nossa vida? Todas, sem exceção, são expansão da luz divina. Todas são um com Deus. Isso faz com que todos, assim como eu, sejam luz pura. Agora eu escolho. Eu quero fazer com que aquela pessoa no meu filme manifeste o lado luz dela, ou eu quero que ela manifeste o lado mais obscuro, mais problemático, mais agressivo. O roteiro é meu e nós temos poder sim de mudar esse roteiro. Agora, conhecimento é poder, concorda? Eu não consigo fazer mudanças na minha vida se eu não tiver conhecimento. Quando eu falei para vocês no início quem eu sou, eu falei, sou uma pesquisadora da consciência há 40 anos. Eu acho que eu posso botar até mais de 40. Por quê? Porque desde muito pequena, e quando eu falo pequena, é pequena mesmo, 7 anos mais ou menos, eu ficava questionando a vida. Eu falava, não tem sentido eu viver e não entender. Imagina se você ganha uma Ferrari. Eu te dou uma Ferrari novinha, vermelha, brilhante, aquela Ferrari dos teus sonhos. Mas você não sabe dirigir. Mas aí você não liga de não saber dirigir. Você entra na Ferrari, liga a Ferrari e sai com ela sem ter nenhuma aula de direção. O que vai acontecer? Você vai destruir a tua Ferrari, não só a sua Ferrari, né? Mas você vai destruir outras Ferraris que você encontrar pelo caminho, que você vai bater em alguém, você vai atropelar, você vai destruir. Nós recebemos esse mundo perfeito, só que nós não aprendemos as leis desse mundo, nós não estudamos, nós não pesquisamos, e aí a gente simplesmente quer que a vida dê certo, que alguém faça a nossa vida dar certo, né? Quando alguém vem no meu consultório e fala, Simone, eu queria que você fizesse algo por mim, eu falo, eu não posso fazer nada por você, a única coisa que eu posso fazer por você é abrir a tua mente, te mostrar caminhos, mas é você quem vai ter que fazer a sua transformação, que só você pode acordar, só você pode decidir sair desse filme e entrar em outro. Só você tem esse poder. Então, na minha vida, pelo menos, conhecimento me dá poder. Quanto mais eu estudo sobre a consciência, mais eu entendo, mais plenitude eu vou sentindo. Mesmo nos momentos em que a minha vida está dando reviravolta. Mesmo nos momentos em que as coisas estão difíceis, que eu adoeço, etc. e tal. Quem está na escola Peregrinos da Consciência tem esse conteúdo de maneira extensa. Quem não quer tão extenso, quem quer ele mais compacto, objetivo e claro, vai no Desvendando a Vida. Então são 2 caminhos para você, entendeu? A escola hoje está com as matrículas temporariamente fechadas, mas elas vão reabrir em breve. Mas o Desvendando a Vida está aberto para você. Ele é um curso online que você assiste quantas vezes quiser, aonde quiser, né? E que você paga R$ 87,00 e se quiser entrar no grupo do Telegram ou do WhatsApp, você paga 57. Em 12 pagamentos de 5 e pouquinho, né? Então, gente, é um investimento mínimo para que a gente possa ir virando o nosso olhar sobre a vida. Viver é maravilhoso. Vocês sabem que meu primeiro livro, né, se chamava Paixão pela Vida, o primeiro que eu escrevi. Depois veio outros. Por que paixão pela vida? Porque ali eu já falava desse olhar. A vida é mais.
haja o que houver na tua vida hoje, esteja você onde estiver, a tua vida está correta, ela é luz plena, você está em Deus. Agora, você não está vendo isso, você não está sentindo isso, porque você está iludido com o teu sonho. Quem quer me fazer alguma pergunta? Eu sei que é tanto conteúdo, né? Que eu tô tentando passar em pouco tempo, eu não posso ficar muito tempo aqui, hoje é dia de semana, né? Mas me conta, tem alguma pergunta? Digita aí pra mim. TikTok, gente, se eu não estiver vendo as perguntas, porque eu tô aprendendo agora a lidar com o TikTok, sabe? Ele é novidade pra mim. Então tem um monte de comentário aqui no TikTok que agora que eu vi e eu não estava podendo respondê-los. No Instagram já aparece aqui na tela. Quem tem alguma pergunta, me conte. Quem tem dúvida sobre isso que eu estou falando? Denise, como podemos entender a vontade de Deus nessa metáfora do filme? A vontade de Deus é que a gente enxergue a tela, porque a presença dele é constante. E onde há a presença de Deus, só há o bem absoluto, certo? Então a presença de Deus é a tela. Qual é a vontade de Deus? Que eu acorde para enxergar aquela tela, certo? Tudo que está no filminho sou eu que estou criando e o meu eu divino que está tentando mexer os pauzinhos no filme para ver se eu presto atenção no que realmente interessa, que é a tela ali atrás, a presença de Deus. Concorda? A live do TikTok vai acabar, ela só dura 1 hora. Então quem tá no TikTok, corre pro Instagram, porque no Instagram ela continua, gente. Então a vontade de Deus é o bem absoluto sempre. A vontade de Deus é algo que é constante, é a presença de Deus. Tudo que eu faço aqui no meu filme é vontade minha, porque eu tô criando. Quando que eu obedeço à vontade de Deus? Quando eu reconheço a presença dele. Então isso que eu falo que é uma brincadeira de esconde-esconde, né, que nós precisamos procurar por Deus dentro de todos os seres viventes, dentro de todos os fatos, em tudo Deus está. Quando eu localizo ele ali, né, quando eu entendo que ele está presente ali e que o que está encobrindo a presença dele é a minha própria mente, eu começo a conseguir me aproximar mais dele. Então, o tempo inteiro, mesmo uma guerra, a guerra está ali acontecendo. Então, eu só consigo enxergar a guerra. Como é que eu vou enxergar Deus na guerra? Eu vou entender que a guerra é um filme criado por nós coletivamente, que esse filme temporariamente está ocultando a presença de Deus. Mas ele está ali, ocultar não é desaparecer, né? É a mesma coisa quando você olha para o céu e você vê as nuvens encobrindo o céu azul. Uma tempestade se avizinha, está tudo encoberto. Você sabe que o céu está ali, mas ele está encoberto, não é? Da mesma forma que eu sei que Deus está ali, a tela em branco, mas as minhas imagens estão me distraindo, estão fazendo com que eu não consiga enxergar. Por tudo isso que é tão importante da gente entender, que eu convido você, gente, a mergulhar no conhecimento. Estuda Joel Goldsmith, Ramana Maharishi, tem tantos autores incríveis e fantásticos que falam sobre isso. E eu peguei todo esse conhecimento e tentei resumi-lo da maneira mais objetiva dentro do Desvendando a Vida. Então eu vou ficar muito feliz, né, se você puder ter o Desvendando. Quem sabe após o Desvendando, você se anima e vem ser um peregrino da escola, peregrinos da consciência, né? Mas o Desvendando, ele é uma porta de entrada muito importante, porque ele já abre esse olhar da vida, e abre muito, viu? Então, entender por que nós estamos, para quê, não por quê, né? Para que nós estamos aqui, qual o propósito? Livre-arbítrio até onde vai, o que é doença, o que é acidente, como é que essas coisas acontecem no nosso filme, Desvendando a Vida. Eu gostaria, juro, de passar a noite aqui falando sobre isso, porque esse tema, ele me encanta. Não tem nada que me deixe mais feliz, mais com brilho no olho, e quem me conhece sabe que é real,
do que falar desse presença constante de Deus na minha vida, na minha, na tua, em tudo. E o quanto tudo isso aqui é ilusório. Deixa eu ler o que está aqui, a Gleice. Esse momento da minha vida eu sinto que Deus tem me guiado, pois sinto uma felicidade imensa a cada coisa que faço, então sei que é de Deus. Sim, Gleice, com certeza. Né? E nós precisamos despertar. Quando a gente vê a linguagem que a filosofia sempre usou, né, o que ela fala? Despertar espiritual, iluminar-se, aquela pessoa é iluminada, aquela pessoa é um ser desperto. Por que desperto? Porque ele não está mais se iludindo com esse sonho, com esse pesadelo que ele estava vivendo aqui. Era só um pesadelo, era só uma criação da mente dele. E ele não está mais caindo agora nessa ilusão. Então, uma vez me perguntaram assim, ué, mas aí se eu entender, né, se eu tiver esse entendimento, meu mundo vai desaparecer? Não, ele vai continuar aqui, mas você vai ter uma total serenidade diante dele, porque você vai saber que é um filme que você está assistindo. Vai dar vontade de chorar, você chora, quer rir, você ri, mas sem se envolver, tá? A Gleice está pondo, Deus é perfeito. Sim, Gleice, Deus é perfeito e nós somos perfeitos como Deus. O mundo é perfeito porque o mundo é criado por Deus. Agora, a ilusão da minha mente é que cria imperfeição. Então, tudo que é imperfeito é ilusório, tudo que é perfeito é real. Tá claro para vocês? Essa live, gente, foi um desafio. Eu comecei tentando acessar o YouTube, que eu tinha compartilhado o link, não abriu de jeito nenhum o link do YouTube. Agora eu vi que o TikTok acaba de encerrar a minha live. Que ela, acho que tem tempo, nunca tinha feito live no TikTok. Enfim. Agora aqui, no Instagram, para finalizar. Gente, aproveita e pede o link, tá? Entra no grupo comigo. O grupo é gratuito, Somos Luz, no WhatsApp. E Peregrinos da Consciência no Telegram. O grupo é fechado, então não tem aquilo, eu não gosto de grupo, porque as pessoas ficam mandando um monte de mensagenzinha. Não, só eu mando, tá? Só eu e minha equipe podemos postar lá. Todas as noites eu te dou uma meditação. De tempo em tempo eu vou colocando algumas reflexões. E você tem R$30 de desconto para o Desvendando a Vida, que já é pouco, 87, sai por 57. Para que você possa pegar esse conhecimento e assim mudar o teu olhar sobre a vida. É tudo o que eu desejo, que você realmente consiga colocar uma nova etapa na sua vida a partir desse entendimento, porque para mim mudou tudo. Eu aprendi a dar gargalhada, a rir, a me sentir apaixonada pela vida. Isso não quer dizer que eu não chore, que eu não tenha dor, que eu não tenha momentos de dificuldade. Tenho. Porém, sem perder a noção de que isso aqui é um mundo de ilusão. Você é um personagem meu. Eu sou uma personagem sua. Nada disso que a gente vive é real. Nesse exato instante, eu, você e todos nós estamos em Deus, no mundo perfeito de pura luz. Tá claro? Posso me despedir consciente de que vocês vão buscar conhecimento sobre isso? Né? No grupo Somos Luz, as meditações são voltadas para isso. Né? Eu amo, por exemplo, a escola Peregrinos, a gente tem aula ao vivo todo mês. Toda a escola é gravada, né? Mas uma vez por mês a gente tem um encontro ao vivo. E cada vez que tem um encontro ao vivo eu tento falar mais sobre esse tema. Porque quanto mais você vai falando sobre isso, mastigando isso, mais claro fica e mais o teu coração encontra a presença de Deus. Então, vamos para terminar? Digita o nosso mantra aí. Em tudo, em todos eu vejo Deus. Em tudo, em todos eu vejo Deus. Esse é o nosso mantra, porque ele realmente está em tudo. Se eu não estou vendo Deus, é porque eu estou projetando em cima de Deus as minhas fantasias. Então, nós precisamos de conhecimento para a gente poder parar de criar. Maria Tereza, do pessoal que está pedindo o link do grupo, aqui na live, eu acho que não sei se a Thaís, que é responsável da equipe, se ela consegue colocar, mas a hora que eu fechar a live, né, digita
no Instagram para mim, qualquer postagem minha lá. Quero grupo, tá? Ou quero curso, que aí sim ela consegue mandar para você o link para você entrar. Em tudo, em todos vejo Deus, que esse seja o teu mantra, que você repita muito. E que todas as vezes que quando você acordar, você lembre, acordei dentro de um filme. Estou num filme e eu preciso despertar. E para despertar eu preciso de conhecimento. Eu preciso da prática da meditação. São muitas coisas, né? Mas olha, já tem 1h15 que eu tô falando. Acho que já buguei algumas cabeças, né? Espero que tenha bugado um pouquinho a sua, porque a gente tem que bugar, desconstruir tudo para dar espaço para esse novo olhar sobre a vida. Um olhar milenar, mas que às vezes a gente ainda não tinha pensado sobre isso. Então, muito obrigado por estarem aqui comigo. Me perdoa quem entrou no YouTube, eu não sei o que foi que aconteceu, por que o link não funcionou, por que ele ficou rodando, não sei. Algum problema no YouTube, mas eu espero que vocês tenham, né, gostado, despertado ou se sentido muito incomodado, porque incomodar também é bom, né? Aquele incômodo também faz a gente sair do lugar. Então, muito obrigado pela companhia até aqui, uma excelente noite. E compartilhe essa live com quem faz sentido para você. Compartilhe o convite para o grupo, compartilhe para as pessoas poderem ter acesso ao Desvendando a Vida por um preço muito menor, né, por R$57. E não é por mês 57, não. É só 57. Paga uma vez só ou paga em 12 vezes de 5 e pouquinho. Tá bom? Então, muito obrigada. Vocês já viram que eu não quero ir embora, né? Beijo grande. Até o nosso próximo encontro. Valeu!